benefícios do sacrifício na cruz. O sacrifício de Cristo foi totalmente triunfante. Então, se alguém não esteve aqui domingo de Páscoa, nós falamos do triunfo total de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós vamos dar sequência e eu começo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Diga: para mim, que sou salvo, a palavra da cruz é poder de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, Senhor. Tu és lindo, Tu és grande, Tu és forte, Tu és sábio, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és magnificente, Tu és o grande eu sou, Tu és o Rei de reis, Tu és o Senhor de senhores, Tu és o Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, Pai, para vivermos na visão do Todo-Poderoso. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar mais uma vez, de olhos abertos, nos submeter à Tua autoridade, a autoridade da Tua santa e bendita palavra, Jesus. E nós queremos ter os olhos espirituais bem abertos, Pai, para enxergar tudo que o Senhor quer nos mostrar. E também os nossos ouvidos espirituais bem abertos, bem atentos, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Então, fala, Pai, fala. Tu és livre, Pai. Ninguém pode te aprisionar, segurar o teu espírito. Tuas mãos não estão amarradas, acorrentadas. Pelo contrário, estão estendidas, Pai, na direção dos teus filhos amados. E por isso nós agora, Jesus, queremos crescer na tua graça, no teu conhecimento. Ó Deus, entendendo e nos apropriando por fé dos benefícios do teu sacrifício na cruz do Calvário. Fala-nos e acompanha esta palavra de sinais, prodígios e maravilhas. Assim eu oro com os meus irmãos, com fé, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigada, Tiago. Louvado seja Deus por sua vida. Amados do Pai, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, conhecidos de Deus de antemão, criados à sua imagem, à sua semelhança, chamados por Jesus no tempo oportuno, justificados, glorificados, vitoriosos, conduzidos em triunfo, selados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que estão assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, para reinar em vida através dele, vitoriosos, triunfantes. Oh, quantas coisas nós somos por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Que bom sabermos de tudo isso e sermos tudo isso por graça. Diga, por graça. Amém. Então nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre o maior triunfo ocorrido na história da humanidade. Feito, logicamente, por um homem, por um Deus que se tornou homem, o Senhor Jesus. Nós vamos falar do triunfo de Cristo pela sua morte e ressurreição. Pouco, amados, mas pouco mesmo, a igreja, de modo geral, fala sobre o valor da cruz e sobre os acontecimentos da cruz. Quando nós falamos do valor da cruz, notem, não é para idolatrar a cruz, não é para ficar com um amuleto da cruz, não é para pendurar a cruz em lugar de destaque, mas nós não podemos ignorar a palavra da cruz, a palavra que explica a cruz, a crucificação de Cristo. Então, nós temos que dar valor àquele sacrifício que aconteceu na cruz, os acontecimentos que envolveram a cruz do Calvário.
Eu reconheço que o nosso ministério, mais uma vez, está muito bem nesse sentido. Eu creio nisso, sinto isso, porque o nosso ministério ensina, e ensina aquilo que Deus quer que seja ensinado. E o ensino da palavra é um ensino abrangente, é um ensino profundo, é um ensino que traz consequências para a vida do dia a dia, para a vida do Filho de Deus. Nós temos que saber, portanto, que tudo que é importante para a vida do cristão, para a vida de um filho de Deus, começa e termina com a cruz do Calvário. Amém? Nós temos que entender, toda a nossa vida passa pela cruz, toda ela. Nós não somos nada, nós não chegaríamos a lugar nenhum, nós não teríamos direito à vida eterna se tudo não passasse pela cruz do Calvário. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 21 a 24. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, alguém com a sabedoria do mundo, com a sabedoria da escola, com a sabedoria humana, não pode conhecer a Deus. Ok? Então, já começamos por aí. Visto como, na sabedoria de Deus, quer dizer que Deus não permitiu que a sabedoria humana tivesse esta capacidade de conhecê-lo. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, começamos por aqui a entender. A pregação da graça de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação das boas novas de grande alegria, a pregação da palavra da cruz, que traz a manifestação das boas novas de grande alegria, essa pregação é loucura. Você está sentado aí numa quinta-feira ouvindo a pregação da palavra, é completamente louco, tá? É loucura. Então, o Senhor diz que isto ele estabeleceu na sabedoria dele. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Essas são as duas maiores características destes dois povos, ao longo de toda a história, de toda a cultura. Os judeus sempre buscaram sinais, e os gregos sempre correram atrás de serem cada vez mais sábios, mais científicos, mais entendidos das coisas, sempre na sua humanidade, porque de outra forma não seria possível sem a participação do Senhor nesta história. Diz a palavra 23, mas nós, então ele diz, judeus sempre pediram sinais, os gregos sempre quiseram ter sabedoria, conhecer mais, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja, amados, olha a loucura de Paulo e da pregação de Paulo. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que é isso? Que para os judeus que buscam e buscavam sempre sinais, eles não puderam enxergar na morte de Cristo, no Cristo ressuscitado, um sinal de que ele era o Messias, de que ele era o Salvador do povo judeu. E os gregos? Os gregos jamais poderiam achar a crucificação de Cristo como alguma coisa de sabedoria, de conhecimento profundo. Eles não entenderam nada. Como é que um líder, como é que alguém que é Deus, que se disse Deus, que fez sinais, foi para uma cruz? É loucura para os gentios, que aqui está no lugar do versículo anterior de gregos. Amém? Diz o versículo 24. Mas, para os que foram chamados, aí já é um outro grupo dentro desses dois grupos citados, que correm atrás de sinais e que correm atrás de conhecimento, de sabedoria, né, humana. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Então, se existem eleitos entre os judeus, se existem eleitos entre os gregos, os gentios, o que disse Paulo? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, em Cristo,
os que creem nesta pregação, tanto terão sinais, como receberão sabedoria do alto. Amém? Então nós cremos em Cristo, amém? Nós cremos em Cristo. Deus nos dá sinais e Deus nos dá sabedoria divina. Diga glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos entender por que o apóstolo Paulo falava da loucura da pregação da cruz. A cruz é loucura. Por quê? Por quê? É loucura para os que se perdem somente, diz a palavra, né? Por quê? Porque eles não conseguem entender o mistério desse ato redentor maravilhoso, feito pelo próprio Senhor, logicamente, que nos comprou com seu sangue para Ele. Então, quem não crê nisso, acha tudo isso uma grande loucura. Para o perdido, Jesus morrer na cruz por alguém, Jesus ressuscitar, isso é impossível. Porque isso só é entendido, só torna-se algo sábio divinamente, se houver fé, se alguém crer em Cristo Jesus. Amém? Então, diz que para nós os salvos, e para todos os salvos em Cristo Jesus, não é loucura não. Porque o que ocorreu naquela cruz, que para o mundo das trevas aparentemente era uma derrota, era uma perda, né? Era uma coisa trágica, para o mundo espiritual, inclusive para os apóstolos que seguiam a Jesus, também poderia ser o fim da linha, poderia ser o fim de Cristo. Mas é exatamente a partir dessa aparente derrota que começa uma nova era, um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da manifestação, da remissão, que mudou uma era inteira. Amém? Então, aquilo que é loucura para quem não crê, é o verdadeiro poder de Deus que se manifesta para transformar tudo, inclusive um tempo. Tá? Uma dispensação nova passa a existir a partir dessa loucura que é a crucificação de Cristo. Então, a morte mais maldita, a morte mais intolerável, era a morte na cruz. E Jesus foi para a cruz, e Ele nos resgatou da maldição do pecado, Ele nos resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição no nosso lugar. Então, amados, se não for por fé, se não for por sabedoria de Deus, isso não faz sentido. Pense numa pessoa que não crê. Pense numa pessoa natural, o homem natural. Não faz sentido. É profunda loucura mesmo. É um negócio absurdo. Então, Jesus morre na cruz e Ele nos resgata. Nos resgata de quê? Um resgate foi pago. E foi pago para que nós tivéssemos liberdade, para que fôssemos livres novamente, para que fôssemos devolvidos à comunhão com o Pai. Então, um resgate foi pago, e o resgate foi muito alto, foi a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos resgatou, e ao nos resgatar, expliquei aqui domingo, como é que Ele acabou sendo o nosso substituto. Porque era para cada um de nós ter uma morte maldita, era para cada um de nós passar pela cruz. Mas Deus não permitiu. Ele se fez homem e nos substituiu, indo no nosso lugar para a cruz do Calvário. Ou seja, para que o pecado e a maldição saíssem da nossa vida, era preciso que todos nós passássemos pelo Calvário. Mas Deus não permitiu. Volto a dizer, Ele se fez carne, Ele assumiu o nosso lugar e Ele se fez maldito. Ele pegou o meu pecado, Ele pegou o seu pecado, Ele pegou a sua e a minha maldição, Ele pegou o seu e o meu castigo, Ele pegou a nossa dor, Ele pegou tudo que era iniquidade e no corpo dEle, Ele encravou tudo na cruz do Calvário. Razão porque teve que ser a cruz. Razão porque tinha que ser uma morte maldita para que Ele fosse maldito e amaldiçoado e levasse a minha e a sua maldição e nós deixássemos de ser malditos e amaldiçoados por causa do pecado e por causa da lei, que condenava por causa do pecado. Então, se não fosse a morte na cruz, não haveria motivo de vida.
não haveria vida eterna, não haveria o depois, não haveria o porvir, não haveria a manifestação das promessas todas de Deus, a nossa herança. Portanto, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, toda a obra da cruz, a vitória da cruz, a herança consumada na cruz, todas as promessas que foram ali, passaram a ser nosso direito por causa da cruz. Todos os benefícios da cruz passam automaticamente às nossas vidas no dia em que nós cremos em Jesus Cristo. Então você é um beneficiário de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Os benefícios são seus, os benefícios são meus, por graça, não por merecimento. Diga glória a Deus. Então, todos os benefícios que o Senhor conquistou para nós, passaram a ser nosso direito, passaram a fazer parte de uma herança que nós temos direito a viver por graça. A morte de Jesus na cruz nos trouxe vitória. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, por uma guerra, por uma luta, você tem que olhar para o benefício que já foi liberado para você lá no sacrifício de Cristo na cruz. Você é herdeiro de Deus e você tem direito legal a ver a vitória em todas as áreas da sua vida. Você não pode duvidar da morte de Cristo naquela cruz e daquilo que aconteceu em decorrência da sua morte. Amém? Então, eu falei aqui bastante do aspecto da cruz, expliquei muita coisa no domingo, e eu queria continuar falando de aspectos importantes, que são verdadeiros benefícios para nós, que ocorreram na cruz do Calvário. Só lembrando, ponto número 1 de domingo, eu não vou entrar, quem quiser, a gente tem isso tudo gravado na íntegra, você pode pegar CD, o link na internet e ouvir, e deve ouvir esta palavra. Na cruz, o plano da salvação se completou. Se completou por quê? Porque o plano da salvação não foi uma coisa que de repente o Senhor pensou, e agora, o que eu faço? Eu tenho que bolar um plano porque os meus filhos transgrediram, o pecado entrou, e agora? Vamos... Não. Lá atrás, diz a Bíblia, de antemão, o Senhor na sua onisciência já tinha um plano preparado para o pecado do homem que seria cometido lá na frente. Então, na cruz do Calvário, esse plano é o quê? Completado, ele é efetivado, ele é, na verdade, consumado. Número 2, na cruz, Jesus venceu. Jesus venceu o quê? Jesus venceu tudo. Jesus venceu a dor, Jesus venceu a angústia, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o desprezo, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a iniquidade, Jesus venceu a injustiça, Jesus venceu. Na cruz, a vitória e o triunfo de Jesus foram totais. Amém? Número 3. Na cruz, nós fomos remidos e resgatados das garras do diabo. Glória a Deus. Então, pelo sacrifício de Cristo, você é perdoado. Você é remido. O que é isso? O pecado é retirado da sua vida. Não tem mais como Deus olhar para você e para mim e ver o pecado de antes. Ele olha para o sacrifício dele na cruz e ele olha para você e para mim e diz... Ali na cruz, todo o pecado foi removido, foi redimida esta pessoa, foi remida e ela foi resgatada das garras que nos prendiam, as garras malignas, amém? Então, algumas pessoas dizem assim, mas quando é que Jesus nos resgatou? Quando ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. No monte Gólgota, monte da caveira, ali quando a cruz estava ali fincada, ali o Senhor esmagava a cabeça da serpente. Ali o Senhor destruía o poder do diabo nas nossas vidas. Foi lá. Então é importante nós entendermos hoje o triunfo total de Jesus na cruz. É importante saber que na cruz nós fomos redimidos e nós somos resgatados das garras do inimigo. Nós somos justificados, tornados justos pelo sangue vertido naquela cruz, o sangue de Jesus. Nós fomos santificados, tornados santos, nós somos libertados, nós somos livres, nós fomos redimidos para sempre. A obra de Jesus na cruz é definitiva.
Não tem volta. Diga glória a Deus. Número 4. Na cruz, a maldição da lei foi removida. Estudamos também sobre a lei no domingo. Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Então, Cristo põe fim à lei para justificar, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quem passa a crer em Jesus e na palavra da cruz, no sacrifício da cruz, é justificado por graça, porque agora a lei não vigora mais. Diga glória a Deus. Ponto número 5. Na cruz tivemos de novo a paz com Deus. Porque a cruz, pela maldição ser levada, a maldição que tirou a paz, que rompeu por causa do pecado, a comunhão dos filhos com o Pai. Então, através do sacrifício de Cristo, a paz com Deus é restaurada. Número 6. Na cruz, a autoridade do inimigo terminou para sempre. A palavra de Deus diz que aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, foi destruído. Katargel, em grego, significa que todo o poder do diabo sobre a sua e a minha vida, as suas garras, a sua influência, isto tudo foi terminado com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Senhor veio para destruir as obras do diabo. Ele obrava, ele trabalhava na sua e na minha vida, mas foi a morte de Cristo na cruz que disse, chega, na vida de quem crê em mim e crê na minha obra da cruz, você não pode mais, você não toca mais. Por isso que está escrito que aquele que é nascido de Deus, aquele que passou pelo novo nascimento, portanto, aquele que crê na palavra da cruz, aquele que crê no sacrifício da cruz, este que nasceu de novo, a Bíblia diz que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então não tem como um crente ser possuído pelo diabo, se ele é crente de verdade. Glória a Deus. Número 7. Na cruz, doenças e enfermidades terminaram. Como assim, bispa? Expliquei aqui muito, não vou repetir tudo que eu disse domingo. Mas a doença, quando ela vem à vida de um filho de Deus, essa doença é uma mentira do diabo. Não é mentira que a pessoa está sentindo, não é mentira o que deu o exame. Mentira é o fato do diabo dizer que você tem que ficar doente, eu tenho que ser doente. Porque a verdade é que na cruz do Calvário o Senhor carregou com todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. E nós temos que assumir pela fé que quando uma mentira vem, nós temos a verdade do que aconteceu na cruz, o triunfo total de Jesus naquela cruz, para dizer, eu fico com a verdade que Cristo se fez maldição e doença para que eu fosse curado agora, em nome de Jesus. Então receba no seu corpo o benefício de ser curado pelas chagas de Jesus Cristo, pelas pisaduras do Senhor, você está sarado. Bispa, mas deu no exame, mas é carcinoma, mas é sida, é AIDS, mas é um problema coronariano, é uma doença genética, é isso, é aquilo. Seja o que for que você sinta, ou que o exame ali declare, você tem que crer que Jesus pegou isso que deu no exame, que Jesus pegou essa dor, que Jesus pegou esse mal-estar, e Ele sentiu tudo isso, porque Ele se fez o nosso substituto, Ele levou sobre o corpo dele para o madeiro tudo isso. E quando você crê e diz, eu creio que isso, carcinoma, sida, problema das coronárias, problema mental, tudo isso, respiratório, Ele levou sobre ele. Então aí a fé começa a agir e o diabo com suas mentiras tem que parar na sua vida e ali a cura tem que se manifestar. Essa é a verdade. Esse é o exercício da fé. Número 8. Na cruz, a nossa morte acabou.
Eu coloquei aqui, lógico que é um trocadilho, né? A morte morreu. Diga glória a Deus. Como assim? Como assim? João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quando alguém crê em Jesus, amados, olha o que diz a palavra. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que significa isso? Morre, porque o corpo vai voltar ao pó como era. Mas ainda que morra fisicamente, materialmente, a substância, o espírito, aquilo que é a verdadeira essência, por causa da obra da cruz do Calvário, vive eternamente. Nós não morreremos nunca mais. O nosso espírito está perfeito, o nosso espírito está completo. Ninguém morre que está em Cristo. Apenas a carne, o corpo de humilhação, vai para o pó, vai para a terra, vai se desfazer. Mas diz o livro de Eclesiastes que o Espírito torna a Deus. Em outras versões, o Espírito volta a Deus que o deu. Só pode voltar, só pode tornar aquilo que um dia esteve lá. Então você, salvo, eleito, escolhido, esteve antes da fundação do mundo com o Senhor. Revestido foi você de carne. A carne, por causa da lei do pecado, matou você. Seu espírito ficou adormecido durante um tempo. Isaías diz: por breve tempo eu te deixei, mas depois, com grandes benignidades e amor, tornei a atrair-te. Tornei, porque nós sempre fomos do Senhor. O pecado nos separou, mas Ele foi nos resgatar, Ele foi nos buscar, Ele foi nos achar nos quintos dos infernos, sei lá onde a gente estava. Aleluia! Aleluia! E todo o que vive e crê em mim, agora estamos nós aqui. Que vive, quem aqui está vivo? Quem crê no Senhor? Olha o que diz a Bíblia: não morrerá eternamente. Não morre. Você é aquele que recebeu do Senhor vida eterna. Amém? Esses são os grandes mistérios da Bíblia. Não são mais para nós, graças a Deus, não é? Ainda que nós morramos na carne, nós vamos viver eternamente. Ou seja, é bom você saber disso, porque não há purgatório. Não há missa de 7º dia de mês que expurgue pecados e transfira alguém de algum lugar, seja lá onde for, para outro. Isso é uma mentira. Não existe purgatório. Não existem vidas que vão e voltam para se aperfeiçoar. Isso tudo é invenção do diabo. A pessoa que morre em Cristo vive eternamente. Já está, quando morre, no seio de Abraão, num lugar de paz. E quem não morre em Cristo, eternamente sofrerá. Apocalipse 1, capítulo 18 diz: e aquele que vive, está falando dele, eu sou aquele que estive morto, olha lá, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem é que abre para um ímpio ir para o inferno e fecha para nenhum ímpio sair ou um demônio escapar de lá? É o Senhor. É aquele que vive eternamente. Diga glória a Deus. Amados, Deus não é um Deus de ovelhas mortas. Não existe nenhuma ovelha morta em nenhum cemitério daqui da cidade de São Paulo ou de nenhum outro lugar. Existe o pó. O pó que abrigou o espírito daquele filho, daquele eleito, daquela ovelha. O pó que voltou ao pó. Mas ovelhas mortas não. A Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Falou isso para aquele ladrão, aquele malfeitor que estava do seu lado, que creu. Então a pessoa que crê, a hora que ela cumpriu os desígnios nesta terra, e o Senhor chama, olha, ainda hoje
Ainda hoje. Não é que vai estar no purgatório, vai estar lá no Sheol, depois se merecer, alguém pagar alguma coisa, fizer uma campanha, ela passa lá pro patamar de si. Não existe isso. Ainda hoje estarás no paraíso, comigo no paraíso. Glória a Deus. Então, quando nós, amados, paramos de respirar, a Bíblia diz, na próxima respiração, nós já estamos com o Senhor, num lugar chamado seio de Abraão. Fica mais fácil de entender assim. E Davi sabia dessa verdade, por isso ele disse no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse vale da sombra da morte, muita gente fala, é por aqui, quando passamos por um momento difícil, um vale árido, ou tem muitas situações de morte. Mas tem a morte literal mesmo. Quando se passa por ela, Davi sabia, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, nós não temos que temer a morte, porque a morte morreu na cruz. Diga glória a Deus. Número 9. Na cruz a pobreza acabou. Bispa, conta melhor essa história que na minha vida não acabou não. É a mesma coisa da doença, da enfermidade. É a mesma coisa do pecado. Por que nós aceitamos que o Senhor nos perdoou, levou o pecado na cruz, as nossas iniquidades, Ele levou, carregou sobre si, se fez maldito, levou a maldição. Nós cremos. A hora que eu falo que levou a pobreza, Ele levou a pobreza. Pobreza é cativeiro. E a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Tudo que nos prendia, tudo que nos escravizava. Então, quando alguém está passando por pobreza, vivendo em pobreza, precisa crer na obra do benefício da cruz. Que Ele, sendo rico, se fez pobre para nós nos tornássemos ricos. O Senhor diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. Fora de Cristo não tem suprimento. Mas para quem crê em Cristo, para quem recebeu a Cristo, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Supre ou não? Então, por que tem alguém que não é suprido? Ou porque não conhece a verdade. Ou porque não crê na verdade. Vocês estão entendendo? Amém? Nós cremos nos benefícios da cruz. Jesus nos deu uma herança. Gálatas 3:29 diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ora, você é herdeiro de um Deus medíocre? Você é herdeiro de um Deus de mentira? Você é herdeiro de um Deus mau, pobre? Ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou, te enviou. Eu sou o Criador de todas as coisas. Então nós não devemos fazer o quê? Nos submeter à mentira da pobreza, da escassez. Amados, eu não estou pregando aqui teologia de prosperidade, hein? Fique bem claro isso. Estou dizendo que pobreza, miséria é de Satanás. E que na cruz do Calvário, o Senhor ali consumou a herança dele em todas as áreas da nossa vida. E Ele diz que nós temos que ter sempre, em tudo, inclui sua vida profissional, em tudo inclui sua conta bancária, em tudo inclui uma casa decente para morar, em tudo inclui dinheiro para pagar as contas que nos são devidas, em tudo, ampla suficiência. Qualquer coisa diferente disso é o capeta que quer que a gente se submeta a prisões. Porque uma pessoa que não pode pagar contas, uma pessoa que não tem onde morar, ela está cativa do diabo. Do diabo? Da mentira do diabo, da mentira da escassez. Pode não ter emprego para todo o planeta. Para quem crê no que Cristo fez na cruz, vai ter emprego.
pode não ter casa decente para qualquer pessoa, mas para quem crê na cruz, por isso a palavra da cruz é loucura. Por isso é loucura. Como? Olha lá fora. Olha lá fora não. Eu quero olhar é aqui dentro. Porque é aqui dentro que está o poder de Deus. Para quem crê. Eu creio. Nunca me faltou nada. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. Nada nos faltará. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor. Quem conhece essa graça? Que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós. Por quê? Porque ele queria fazer uma coisa bonita e ficar famoso. Não. Para quê? Pela sua pobreza, ele tirou dele e fez com que nós nos tornássemos ricos. Receba. Provisão, receba emprego decente, receba contas pagas, receba tua mesa farta, receba os teus filhos estudando decentemente, receba uma casa decente para morar, receba um trabalho digno, onde você seja bem remunerado pelo que você presta de serviço. Receba sonhos que envolvem dinheiro realizados, receba. Alguns irmãos não estão acreditando muito. A pessoa diz, espera aí, mas de que maneira? Vai cair do céu? O a bispa vai agora introduzir uma corrente. O carnezinho. Fazer prova de Deus? Não. Como? Como você vai prosperar? Como você vai ver a pobreza sair da sua vida? Como você vai sair da escassez para a dignidade da abundância? Deuteronômio 8:18. Antes, quer saber como? Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. É para pôr Deus em tudo. Tem gente que começa a ficar bem e esquece de Deus. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele. Porque é Ele que te dá o quê? Força. Força mental, força intelectual, força física, força emocional, força de tudo que você precisa, insights, força de ideias, força de criatividade. Ele te dá força para adquirires riqueza. Tem um S aí no final ou não tem? Você já recebeu tudo o que você precisa de Deus para adquirir riquezas. E para que Deus faz isso? Para confirmar uma aliança. Ele quer confirmar essa aliança. Que sob juramento, prometeu a teus pais como... ele prometeu lá para os judeus. Que judeus? Abraão, Isaac, Jacó. Eles são teus pais e são meus pais. Fomos inseridos nessa filiação quando cremos em Jesus. Ele prometeu e nós estamos nessa promessa. E Ele quer confirmar esta palavra, esta aliança que Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Que em Jesus Cristo você se tornou herdeiro e você tem direito dessa promessa. De ter força de trabalho. De ter capacidade do alto para adquirir riquezas. Agora não se deslumbre com as riquezas. Graças a Deus, a pobreza acabou. Graças a Deus, na cruz, a pobreza acabou. Ele nos dá força, igreja, para adquirirmos riqueza. Não diga que não tem força para trabalhar. O Senhor disse que dá. Você está chamando Ele de mentiroso? Não diga que não tem emprego. Tem, porque o Senhor te dá força para você bater perna e enviar currículo. Ele põe as pessoas certas no teu caminho para você adquirir riqueza, sim. Ele é Deus. Ele não se agrada de ver um filho com escassez, um filho sendo despejado. Ele não tem prazer nenhum em ver você chorando escondido porque não consegue pagar a escola do teu filho. Ou dar o que a tua mulher merece.
Diga: o Senhor meu Deus confirma a sua aliança, me dando força para adquirir riquezas. Diga: na cruz do Calvário, a pobreza acabou. Tome posse disso em nome de Jesus. Ponto 10. Na cruz, a vergonha terminou. Ai, que delícia! Olha, amados, se Satanás lhe mostra o seu passado, mostre a ele pela palavra qual é o futuro dele. Não fique esmorecido, porque, quem é você? Porque quando tem esse tipo de pregação, o diabo manda umas dardas, uns dardos, umas flechas, umas setas malignas, né? Dizendo assim: mas olha onde você nasceu. Olha quem é a tua família. Olha de onde você veio. Olha lá que estudo você teve. Olha lá se você é favorecido alguma coisa. Olha lá, lembra? E outra, mesmo que você viesse de um grande berço, você lembra o que você fez? Como você pecou, como você foi baixo, do que você foi capaz. Quando o diabo começar a lembrar do passado, lembra ele qual é o futuro dele. Isaías 61:7, receba. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Eu recebo perpétua alegria. Não é para chorar mais de dor, de desespero, de escassez. Olha, amados, eu estou chegando à conclusão que só o crente da graça de Deus, que conhece isso, logicamente, é que vive alegre, que vive feliz. É verdade? Parece que as pessoas, até os cristãos, vivem como se estivesse sempre num muro de lamentações, de Jeremias. Sempre resmungando, sempre murmurando, sempre queixando, contando para Deus e o mundo. Se contasse só para Deus, aleluia, né? Ele que pode resolver, ele que enxuga as lágrimas. Agora conta para Deus e o mundo. As suas dores, as suas mazelas. O mundo não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Deus pode fazer tudo. Amém? Então, os crentes da graça têm que tomar posse, saber que acabou a vergonha. Tem que levantar a cabeça. Você pode não ser perfeito na carne, nós não somos mesmos, né? Mas você é vitorioso sobre a carne. Ponto número 11. Na cruz, o véu se rasgou. Se o véu rasgou, não tem nada te impedindo de a hora que você quiser estar diante de Deus. Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. De alto a baixo quer dizer o quê, minha bispa? É que foi Deus que começou rasgando esse véu para nós, para que o caminho ao Santo dos Santos, a presença manifesta de Deus, fosse aberto. E o caminho foi aberto. Então não foi obra humana, não é de baixo para cima, alguém rasgou. Ele rasgou o véu de alto a baixo. E nós hoje temos acesso direto ao Pai. Diga glória a Deus. Hebreus 10:19-23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, os benefícios da cruz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne dele era o véu que ocultava o Santo dos Santos, o Santíssimo Deus que estava ali. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Diga glória a Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, a Bíblia diz que o véu se rasgou.
Nós já podemos entrar num lugar que ninguém entrava. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar a qualquer momento no Santo dos Santos. Eu não preciso mais pedir a um padre, pedir a um rabino, pedir a um pastor, pedir a um bispo. Nem a Maria. Para que Maria peça ao filho, para que o filho peça ao pai. Por mim. Eu vou diante do Pai e eu digo, Abba, Pai. Querido Pai. Paizinho. Amado, você é filho. E você fala direto com o Pai. Diga glória a Deus. Diga o véu foi rasgado. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando você precisar de socorro, vá direto. Tem irmãos que fazem uma peregrinação pela igreja. Ora por mim. Ora por mim. Você pode orar por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? É nossa obrigação. E somos irmãos, estamos aqui para orar uns pelos outros. Sim. Mas às vezes essa pessoa ainda não foi, ou primeiro não foi onde deveria ter ido. Direto ao trono da graça do Pai. Acheguemo-nos, disse Paulo, confiadamente. Chega com confiança e diz, Pai, socorre-me. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, é mais fácil do que você ficar numa peregrinação de irmão para irmão. Amém? A fim de recebermos, o que é que diz ali? Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é para você, não tenha medo, você não vai receber paulada na cabeça. Condenação, ameaça de inferno. Deus não vai te ameaçar com riscar o seu nome do livro da vida, vai te atirar na cova dos leões, não. Então, quando você fala com Deus, você recebe misericórdia, acha graça e socorro. Amém? E último, 12º, por agora. Na cruz, a rejeição foi derrotada. Diga glória a Deus. Então, se há um espírito que ofende, é o espírito da rejeição. Se há um espírito que fere, que machuca, é o espírito da rejeição. Alguns irmãos já foram rejeitados. Alguns foram até abandonados por seus pais, por sua própria família. Nós temos aqui uma senhora que nunca teve notícia dos seus pais. Que não sabe sequer quem eles são ou onde eles estão. Se é que eles ainda estão. Cresceu sem o carinho de uma mãe, sem uma fralda mudada por sua mãe, sem um beijo de um pai, sem uma palavra de um pai, sem um exemplo de um pai. Foi criado por alguém que não deu a importância devida, passou por um outro, que ia para a casa do outro, que ficava de casa em casa. Isso se chama rejeição. Isso é triste. Isso é quase que mortal. É aquela esposa que se deu pelo marido. Fez o melhor que podia. E o marido chega à casa e diz, olha, eu não gosto mais de você. Eu não sinto nada por você. Tchau. Eu vou me encontrar com outra. Aquele homem que muitas vezes pega a mala e desaparece no mundo. É aquele marido que foi um bom marido, foi o melhor marido, e de repente, ele diz à esposa, olha, eu encontrei uma mulher melhor que você. Eu encontrei uma mulher que me faz feliz, eu vou te deixar. Amados, na cruz do Calvário, Jesus derrotou a rejeição.
quê? Porque ele foi rejeitado e se sentiu rejeitado. Porque houve um momento na vida de Jesus em que ele se sentiu completamente abandonado. Veja Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês podem perceber que sentimento tinha ali Jesus naquele momento? Que dor, que sofrimento. Ele sentiu a rejeição do Pai. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O Pai não podia ficar com ele em comunhão por causa dos pecados nossos que estavam sobre ele. Então ali, naquele momento, ele foi rejeitado. Porque Deus não tem parte com o pecador. Ele não poderia, falar comigo, não poderia falar com você, se nós ainda fôssemos pecadores. O Senhor se comunica conosco, porque Ele já tirou o pecado das nossas vidas. Por isso nós podemos ter comunhão. Amém? Então, naquela hora, Jesus sente bem o espírito de rejeição, porque Ele encarna o pecado de todos os eleitos do mundo. Ele sabia o peso do espírito de rejeição. Isaías 49, 15 e 16 diz: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, Deus, quando Ele tomou você para Ele de volta, para te salvar, Ele te justificou, Ele te salvou, Ele te selou com o Espírito Santo, e Ele disse que você era dele para sempre. Amém? E a partir da sua salvação, você não é mais órfão, você não é mais rejeitado, portanto não fique inseguro, você é amado de Deus. Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Diga, acabou o cativeiro. Então acabou aquilo que nos prendia, acabou aquilo que nos humilhava, acabou aquilo que nos adoecia, acabou aquilo que nos amargurava. A vitória chegou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Por isso, a cruz de Cristo é símbolo de maldição. Mas a obra da cruz é motivo de glória. Amém? A obra da cruz é motivo de glória. O sangue ali derramado faz com que nós estejamos livres aqui agora, livres para sempre. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, tudo foi consumado e você tem direito de usufruir dos benefícios daquela cruz. Amém? A obra na cruz traz vitória. A obra na cruz traz prosperidade. A obra na cruz traz vida. A obra na cruz traz saúde. A obra na cruz traz liberdade no Cristo que ressuscitou. Então, se há alguma coisa que nós temos que nos gloriar, expliquei domingo, a palavra de Paulo aos Gálatas: eu me glorio na cruz de Cristo. Se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, amados, vamos nos gloriar na cruz. Porque esses 12 itens aqui que eu mencionei é pouco. Eu poderia falar aqui de 100, de 200 benefícios que a cruz nos trouxe, não é? Mas esses itens aqui que Deus nos permitiu repartir, junto com todas as outras centenas, fazem de nós cidadãos no reino, prontos para usufruir da nossa vida de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, já aqui nesta terra. Nós somos os eleitos que devem usufruir da obra, dos benefícios da cruz aqui em vida e depois viver a eternidade. Então festeje, celebre, honre a morte e a ressurreição de Jesus, porque na cruz do Calvário o triunfo foi total.
E além dele ser glorificado, você é o beneficiado. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda com vigor. Você é herdeiro de Deus. Você crê na palavra da cruz, nessa palavra que é loucura para o incrédulo. Se você crê nisso, é poder de Deus para a sua vida. Vamos todos ficar de pé, Pai amado e bendito. Encerramos este culto, esta reunião, Jesus, com muita gratidão no nosso coração, Jesus. Porque o Senhor me disse, fale mais da minha obra. Ensine mais aos meus filhos quem eu sou, o que eu fiz por eles. Para que quando eles me louvarem, eles me louvem com intensidade. Porque eu fui intenso quando eu fui para a cruz. Eu fui intenso quando eu morri por cada um dos meus. Jesus, nós queremos ser intensos contigo em tudo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque nós poderíamos ter encerrado esta palavra no domingo chamado de Páscoa. Mas não. Para nós não temos uma data apenas para falar da tua cruz, da tua morte, da vitória sobre a morte, da tua ressurreição. Nós vamos falar isso sempre, Jesus. Porque esse é o motivo da nossa vida, da nossa existência. Esse é o motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Esse é o motivo de estarmos todos nós numa quinta-feira prestando um culto a Ti. Esse é o motivo, Jesus, não existe outro. Então, muito obrigada pelo conhecimento. Muito obrigada, Jesus, porque até a fé para crermos nesse conhecimento foi um presente Teu, foi um dom. Obrigada pelo dom da fé, porque essa pregação para cada um aqui, para os que estão pela internet, até essa hora, não é loucura não, é muito poder, Jesus. Obrigada, Jesus, porque tudo isso se manifesta no nosso dia a dia, trazendo cura, prosperidade, paz, alegria, harmonia, portas abertas, ó Deus, solidez de vida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Porque nós não merecíamos absolutamente nada. Mas o Senhor nos fez merecedores por graça. E hoje nós estamos aqui para usufruir dos benefícios e para testemunhar ao mundo que verdadeiramente Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. E que Tu nos amas com amor eterno e incondicional. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa palavra. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que recebem essa palavra e que creem, digam amém. Amém. Aleluia. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.